Boa tarde. Boa tarde. Vou colocar um filtro aqui. Oiê! Olá! Deixa eu só arrumar aqui o meu fone. Fica aí, Gleice, que Olá, aí. Estão me ouvindo? Sim, eu estou. Então, nossa live agora tem um nome todo sábado, que é Inspiração de Luz. Pode falar, a Júlia que está aqui do lado. Vem cá para você ver a Gleice. Não quer vir, mas tudo bem. Não, ela não quer vir. Tá tudo bem. Bom, eu e a Gleice, a gente foi pensando, né, gente, no tema para falar hoje para vocês e que me tocou muito hoje é como as nossas emoções e os nossos pensamentos influenciam na nossa frequência vibracional. E o quanto que esses pensamentos e esses sentimentos que influenciam na nossa frequência determinam a forma como a gente reage às coisas da vida. Né, Gleice? Como a gente sabe disso, né? E como nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Vou levantar aqui um pouquinho. Aí. Diante de tudo isso que nós estamos vivenciando no mundo hoje, a gente percebe como que a forma como nós encaramos as situações faz toda a diferença na maneira como o nosso corpo e como a nossa mente, como nossa energia vai vibrar e vai reverberar no nosso ambiente, né? No nosso entorno. Porque às vezes acontece uma coisa, a mesma coisa com duas pessoas diferentes. Uma pessoa interpreta aquela realidade de uma forma, outra pessoa interpreta de outra forma. Então, a forma como você pensa, ela vai influenciar diretamente nas suas emoções. Por exemplo, eu estou isolado, eu estou presa. É uma forma de encarar a forma como nós estamos vivendo a quarentena, né? Ou eu estou me protegendo, né? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me preservando, né? É a mesma coisa que as duas pessoas estão fazendo, porém com perspectivas diferentes, né? E a perspectiva, ela muda tudo. Então, existem pessoas que estão, sim, perdendo muitas coisas, abrindo mão de muitas coisas nesse momento, mas também existem pessoas que estão vendo muitas oportunidades nesse momento. Então, a, a conversa, né, nossa, aqui hoje é nessa perspectiva da gente virar a chave e começar a olhar para esse vírus e para essa quarentena por uma outra perspectiva. Por exemplo, a Gleice. Tem muito tempo que eu falo para a Gleice assim, Gleice, teste no Instagram. Gleice, o Instagram é massa. Eu tenho muito cliente
que vem fazer curso comigo, que faz sessão comigo, do Instagram, porque eu atendo muito online sempre. E a Gleice sabe disso, né, Gleice? Sim. Eu amo o online, adoro as redes sociais, acho que é um ambiente bacana para a gente poder se conectar com as pessoas. E a Gleice, tá bom, mas depois da quarentena, a Gleice, né, Gleice? Na verdade, foi antes da quarentena, né? Foi quando a É, gente um fez. pouco antes a gente já começado, mas depois da quarentena, eu só fico vendo os posts da Gleice, assim, ó. Mas, na verdade, foi a partir daquela live que a gente fez juntas a respeito do Dia Internacional das Mulheres. Foi a Aham. partir desse dia que eu tomei uma decisão, porque você falou assim, Gleice, não tem lógica, você é ótima aqui para falar com as pessoas, olha como as pessoas gostam, como você conta com elas, você simplesmente tem que vir para online. Aí naquele dia eu falei, Reni, então tá, então a partir de hoje eu vou. E aí foi onde a gente também combinou, né, de fazer uma live juntas mais vezes. E aí até você falou assim, vamos fazer de 15 em 15 dias. Eu falei, não, já que é para fazer, vamos embora fazer pelo menos uma por semana. Pois é, e aí é o seguinte, tem gente perguntando o tema da live, eu vou escrever e vou fixar aqui, tá? O tema da live é como os nossos pensamentos influenciam na forma como nós encaramos as coisas. E como a forma como nós, a perspectiva que nós vemos as coisas, muda totalmente a nossa energia, tá? Então eu vou escrever aqui, enquanto a Gleice fala, tá, Gleice? Eu vou escrever aqui o tema, vou fixar. Então, como só esperando passar o motoqueiro por conta do barulho, porque eu não ia competir com o motoqueiro, né, gente? Seria desumano eu competir com esse barulho dessa máquina, né? Então, dou passagem para ela, para a máquina, para depois a gente conversar aqui, para eu não ter que ficar gritando. Então, a questão dos nossos pensamentos e como eles influenciam nas nossas emoções, né? Vou pegar o que a Rênia trouxe de início aqui, quando ela falou dessa questão da gente usar esses nossos pensamentos e essas nossas emoções a nosso favor, né? E aí, quando ela, por algumas vezes, ficou falando para eu vir pro online, para eu vir aqui para o Instagram e para as redes sociais, e eu resistia, né? Mas por que isso? Quais eram as emoções, quais eram os pensamentos que podiam estar me segurando para que eu não viesse para esse lugar, para que eu não viesse para essa possibilidade? E aí eu vou contar uma coisa para vocês, uma coisa minha, uma coisa que eu vivenciei. Nós Tá travando, parece, Gleice? Parece que tá travando. Aí, parece que voltou. Não, não tô te ouvindo. Ok. Então, agora a Gleice vai sair e entrar e eu vou falar e explicar aqui. O nosso objetivo é realmente mostrar para vocês o quanto a perspectiva que nós temos das coisas mudam totalmente os resultados que nós temos. Então, está acontecendo um momento diferente, um momento peculiar na nossa história, né? Nós temos que ficar aqui em casa, nos protegendo, enfim. Enquanto alguns entendem isso como eu estou presa, eu estou impedida de fazer as coisas, e outra pessoa que está passando pela mesma situação
entende, estou me protegendo, estou cuidando, estou agindo por amor em relação às pessoas e a mim mesma, me cuidando, vou aproveitar esse momento de introspecção para ficar mais introspectiva, para olhar mais para dentro. E quando eu começo a mudar minha perspectiva sobre o que está acontecendo, os meus sentimentos mudam, a minha frequência vibracional muda e muda também toda a energia em volta de mim. E dessa forma eu crio um ambiente mais positivo. É claro que a gente não está aqui minimizando, né? E nem romantizando o que está acontecendo. Porém, a gente tem duas formas de encarar isso. Fazer um drama, né? E nos colocar numa posição de vítima, de pânico, né? De medo, ou nos colocar numa posição de, ok, isso tem algo para me ensinar. O que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso fazer com isso? Porque o que acontece externamente não tem como a gente controlar. Mas o que acontece aqui dentro tem como eu, sim, ter mais autocontrole, ter controle. Então, o que acontece lá fora eu não posso interferir, eu não posso mudar. Mas o que acontece dentro, eu posso mudar, sim, eu posso interferir. Por quê? Porque eu só posso fazer alguma coisa e transformar aqui dentro, em primeiro lugar. Né? Para depois eu querer mudar alguma coisa do lado de fora. E que a gente sabe que o nosso controle do que acontece lá fora é muito pouco. Né? Então, o convite aqui hoje é para que a gente pare um pouco, respire. Eu sei, gente, que existem muitas cobranças nesse momento por produtividade, né? Então, a gente, às vezes, se sente... Ai, eu não estou produzindo. Nossa, eu estou parado. Ai, eu não estou conseguindo fazer as coisas. Gente, essa cobrança por produtividade, essa cobrança excessiva, que você tem que ser produtivo nesse momento de quarentena, é muito desumano. Por quê? Porque a gente está passando por mudanças profundas, por transformações externas e internas, né? E aí, de repente, você se vê, a sua vida muda da noite para o dia e você tem que ser produtivo, né? Vem essa cobrança de que você tem que fazer as coisas, tem que ser produtivo. Então, o meu recado para vocês hoje é: se cobrem menos, sejam mais generosos e mais generosas com vocês mesmos em relação ao que está acontecendo. Ninguém fica com a energia positiva 24 horas por dia, ok? A gente tem altos e baixos, sim, isso é normal. No dia normal, numa vida, entre aspas, né, comum que a gente estava antes, a gente já tinha dias, um dia tá mais, a energia mais elevada, um dia dá um desequilíbrio, normal. Agora, diante de um desafio desse que a gente está passando, gente, não ia ser diferente. Então, nós temos dias que estamos lá em cima, otimistas, com energia elevada. Tem dias que nós estamos um pouco mais introspectivos, um pouco mais afetados, né? Pela egrégora que se formou, né, na sociedade, né? Pelas notícias, enfim. E tá tudo bem. Então, assim, a gente não precisa ficar se cobrando o tempo todo, não precisa ficar achando que tem que estar o tempo todo, 100% do tempo equilibrado, 100% do tempo com a energia elevada e pensamento positivo. É bom, sim, e é necessário pensamento positivo. Por um lado, ter uma perspectiva, sim, positiva das coisas. Mas, por outro lado, não exigir o tempo inteiro que você tem que ser produtivo e que tem que estar lá e tem que dar resultado o tempo inteiro e tem que ficar na vibe, né? O tempo todo. Não! Então, quando bater assim uma energia mais densa, né? Acolhe, respira e deixa passar. E hoje eu vou ensinar para vocês. A Gleice está tentando entrar, não está conseguindo, tá, gente? Eu vou
Toque numa resposta. Eu solicitei aqui, a lei solicitou, eu aceitei, mas eu não consegui. Mas enfim, eu vou concluir esse pensamento e aí eu vou ver se eu consigo falar com a Gleice, para ver se ela consegue entrar novamente aqui na live. Mas enfim, existe uma cobrança por produtividade, né, pra gente, e por outro lado, existe uma cobrança da gente ficar o tempo todo achando que tem que estar alegre, positivo e alto astral o tempo inteiro. Todos nós estamos passando por transformações. Isso é óbvio, né? E uma coisa que eu percebi, né, quando eu estava preparando, né, fazendo a meditação para poder fazer essa live, foi uma coisa muito interessante que veio na minha mente, assim. Ao mesmo tempo que nós estamos usando as máscaras, né, para a gente sair, para fazer as coisas, muitas das nossas defesas, né, estão se revelando para nós. Então, essa máscara, ela é só no externo, né? Porque muitas coisas estão sendo reveladas para nós internamente e também externamente por causa do que está acontecendo. Eu entendo que é como se fosse um catalisador, sabe? Essa pandemia é como se fosse um catalisador de tudo isso, de tudo que já estava acontecendo. Então, se a pessoa ela já tinha uma ferida emocional, se ela já tinha uma questão, essa pandemia veio para dar uma acelerada no processo. Então, às vezes, um relacionamento que não estava muito legal, que já não estava bacana, aí veio a pandemia, vieram os desafios, e isso trouxe à tona, né, com mais força, aquilo que já estava acontecendo. Então, é isso que eu estou sentindo. Então, vocês vejam ou façam uma análise aí e me dê um feedback se vocês concordam com isso, né? Então, as pessoas estão se revelando, né? Eu vejo, assim, no dia a dia, né? As pessoas se revelando, né? Na televisão, nas redes sociais, nos relacionamentos, né? Se a pessoa já tinha algum medo, aquele medo, ele é potencializado, às vezes se transforma numa síndrome do pânico. Se a pessoa era agressiva, né, naturalmente, ela fica, às vezes aquela agressividade, ela vem com mais potência. Então, tudo isso que está mexendo com a gente, na verdade, gente, não está aparecendo nada novo. O que está acontecendo é que está vindo à superfície aquilo que já existia, né? Então, é claro que está sendo um momento, sim, de desafio para todo mundo, mas aquilo que já estava aflorando ali veio com mais potência depois dessa pandemia, né? Então, assim, eu vejo isso, é uma forma, e eu quero saber de vocês, se vocês concordam, se vocês acham que isso está acontecendo, se vocês estão percebendo isso que eu estou percebendo. Porque, gente, fico pensando, gente, eu estou percebendo tanto isso, né? Será que tem mais gente percebendo? Né? Então, assim, e a dica que eu dou para vocês, olha, se não tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? A gente também tem que ser realista e encarar a verdade. Então, se não tá tudo bem, negar que não tá tudo bem, só vai fazer aquilo se prorrogar mais. Então, tá tudo bem não estar tudo bem também. Tá tudo bem de vez em quando. O desenvolvimento da gente, espiritual, emocional, ele não é uma linha reta. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Ele vai, aí de repente ele. Mas se você olhar de longe, ele está sempre subindo, né? Mas ele vai, de repente ele dá uma quedinha, ele sobe mais um pouquinho, dá uma quedinha, sobe mais um pouco. E é assim. E tá tudo bem, né? Aproveita os momentos que você tá com uma energia elevada, né? E eu vou dar umas dicas aqui também para você, né? Vocês sabem que o nosso campo energético, né? E quem não sabe, eu vou falar agora, né? O nosso campo energético Deixa eu só mandar um recado aqui para a Gleice. Gleice, solicita para entrar. Gleice, solicita para entrar.
por favor, tá? Eu não tô recebendo sua solicitação aqui, tô sentindo sua falta, tá? Eu vou falando aqui, Gleice, você vai solicitando para entrar, por favor, tá? Então, a gente sabe que nós, quem não sabe, vou falar, nós temos um campo áurico, né? Em volta do nosso corpo. Nós temos a nossa aura, a nossa energia. A nossa energia, ela está em contato com outras energias do ambiente, da sociedade, do planeta, enfim, tá tudo interligado, né? E também, quando nós não temos muita consciência do nosso campo energético, de tudo isso, muitas vezes você acorda super bem, você acorda super animada, animado, querendo fazer tudo, de repente, parece assim, ó, cacetada. A pessoa, buf, desanima. Aí começa a ficar mal-humorado, começa a querer reclamar. Sabe o que acontece, gente? Acontece que, às vezes, o campo energético das pessoas, ou de outra pessoa que está perto da gente, influencia no nosso. Então, tem uma pergunta que ele é do curso de barras, né? Que eu também já fiz curso de barras, né? Que você respira, né? Se concentra no seu corpo e pergunta para si mesmo: isso é meu ou é de outra pessoa? Quando você faz essa pergunta, o seu subconsciente vai saber. E se for de outra pessoa, parece mágica. Automaticamente, aquela energia que não é sua, ela vai sair do seu campo. Ela vai sair de você. Então, prestem atenção durante o dia. Quantas vezes você tá lá animado, de repente vem uma sensação ruim, uma coisa desanimadora, depressiva, negativa, você começa a não ter vontade mais de fazer o que você estava fazendo, vai dar tudo errado. Respira e pergunta para você mesmo: isso é meu ou é de outra pessoa? Porque normalmente não é seu. Se você acordou com energia legal e veio essa sensação, porque nós somos energia. Vocês não têm noção do poder que tem o pensamento. E às vezes a outra pessoa ela não enviou essa energia para você de propósito. Simplesmente porque é uma frequência vibracional que está lá próxima a você. E aí, ou às vezes nem está próximo, né? No mesmo ambiente, às vezes está em outro lugar, mas você tem uma conexão com a pessoa. Às vezes é uma conexão emocional, né? Profissional, enfim. E você sente. Então, quando você pergunta: isso é meu ou é de outra pessoa? Você corta aquele vínculo energético daquela que você estava recebendo que não é seu. Então, é muito legal e muito potente essa ferramenta e muito simples. Mas o que eu preciso para fazer isso? Preciso estar consciente de mim mesma. Gleice, eu não estou recebendo a sua solicitação. Você poderia sair, entrar de novo, aí aparece aquele negocinho, você clica para solicitar novamente, para a gente poder fazer, continuar e você fazer a sua fala? Porque eu estou muito curiosa, eu quero ouvir você, eu quero ouvir sua fala. Tem muita coisa legal, tá? Pra gente falar. Então, muita gente aqui falando que tá fazendo sentido, sim. Que tá fazendo sentido, que tá legal. Ui, apertei um botão aqui. Então, assim, é isso. A meditação, ela é uma outra ferramenta que te ajuda muito a se centrar, né, em você mesmo, a você ficar centrado, e não receber essas energias de fora. Eu passei uma parte da quarentena na chácara, né? Junto da natureza, fiquei lá e tudo, né? Simplicidade ali do campo, né? Da natureza e tudo. Depois eu vim para a cidade, né? Eu moro em Goiânia. Quando eu cheguei na cidade, o meu corpo sentiu muito, e eu senti muitas dores no corpo, dor de cabeça. Eu senti muito o meu corpo, porque a energia estava muito densa. Só que eu cheguei da chácara totalmente assim, relaxada e tal, e eu não vim preparada, né,
para essa energia. Quando eu comecei a sentir no meu corpo, daí uns 3 dias é que eu fui cair a ficha, que era a energia do ambiente, né? Da cidade. E aí eu comecei a fazer um trabalho de centramento, de conexão comigo, de conexão com o Criador. Mas eu sei que eu estou aqui e eu estou sendo influenciada de alguma forma por essa energia. Porém, existem algumas ferramentas que eu uso para poder fazer. Eu já ensinei para vocês aqui nas outras lives, né? Algumas ferramentas e hoje eu vou ensinar uma meditação. Eu não sei por que a Gleice não conseguiu entrar, eu quero fazer a meditação, gostaria muito que ela estivesse aqui. Então, me dá só um segundinho aqui que eu vou ver se eu consigo falar com ela aqui, para ver se eu consigo falar com ela no celular, para ver o que está acontecendo, que ela ficou, às vezes ficou sem internet, né, também, porque estava travando, né? Ela começou a falar e a gente não ouviu. Bom, mas é isso. Gleice, sai e volta e tenta entrar de novo. Eu fiz isso várias vezes. E aí, todas as vezes que eu entro, eu faço a solicitação, mas aparece uma mensagem no meu celular falando assim, ó, sua mensagem não foi enviada. Tá, tenta entrar do seu Instagram, Gleice Arruda, sem ser do ProSaberes. Beleza, boa ideia. Tá, tenta entrar de lá para eu fazer a meditação junto com você. E aí você continua fazendo a sua fala, tá? Tá bom. Aí, gente, eu acabei de falar aqui com a Gleice e ela vai entrar agora no Instagram pessoal dela. Então, continuando, gente, é isso. Quando você está num ambiente, você está suscetível de receber energia. E isso é muito sutil. Então, é uma coisa que às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque tá ali, igual quando eu saí da chácara e vim para Goiânia, né? Para a cidade. Então, eu demorei para poder. E olha que eu já estou nesse mundo quântico, né? De terapia, de meditação há muitos anos. Eu demorei 3 dias para poder entender, né? Que eu estava no meu corpo sentindo muito, né? Uma energia muito densa. O sono ficou um sono também desregulado, sabe? Me sentindo muito cansada, quando eu percebi que era a energia do ambiente, né? Porque internamente tá tudo tranquilo. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando nós colocamos o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, os nossos sonhos do lado de fora, a nossa felicidade no que está fora de nós, é isso que acontece às vezes. Total frustração quando as coisas lá fora não acontecem como a gente quer. Então, se tudo que eu tenho de felicidade, de investimento em felicidade, sonhos, expectativas, tá tudo do lado de fora, né? No trabalho, na economia, nos bens materiais, enfim, na conquista profissional ou num relacionamento que eu estou buscando. Quando eu coloco a minha felicidade e esses objetivos só do lado de fora, qualquer desencontro, qualquer instabilidade do lado de fora vai trazer assim, ó, o meu mundo caiu, sabe aquela sensação? O meu mundo caiu, acabou, desespero, pânico, né? Então, o que a gente precisa entender desde sempre, que não é de agora, é que a nossa felicidade, ela está... deixa eu aceitar a Gleice aqui, que a Gleice pediu. Ai, tomara que dê certo agora. Gleice, eu aceitei você aqui, viu? Para ser minha amiga aqui. Amiga não, para... Aí, tá conectando, tá aparecendo que... Aí, deu certo. Deixa eu só concluir aqui. Então, quando a gente deposita do lado de fora de nós a nossa felicidade, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, qualquer instabilidade que tem do lado de fora
vai trazer uma frustração e como se você tivesse sem chão, como se você tivesse desmoronado o mundo. Mas quando você coloca a sua felicidade, o seu entusiasmo aqui dentro e você sabe que isso não depende de nada lá fora, as coisas lá fora desestabilizam. Você pode até sentir, sim, energeticamente, sentir, mas você não vai desmoronar, porque nada vai depender, a sua felicidade em nada vai depender do que está lá fora. Então pode acontecer muita coisa lá fora, coisas inesperadas, mudanças, mas você sabe que o seu equilíbrio ele está aqui dentro, ele não depende, ele não está ancorado do lado de fora, tá? Então é uma grande diferença que o autoconhecimento traz. Reina, como é que eu faço isso? Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Não tem milagre, não tem mágica. Existe até magia, mas não existe mágica. É trabalho de autoconhecimento. Quando eu falo trabalho, é trabalho. É querer, é vontade de se conhecer de verdade, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento que te traz isso. É uma construção, mas é uma construção real. Não é um castelo de areia. O castelo de areia, ele é construído lá fora. Nas ilusões que a gente cria no mundo. A minha felicidade está no emprego, está na carreira. A minha felicidade está nesse relacionamento que eu estou buscando. Minha felicidade está na família que eu quero formar. A minha felicidade está no que eu quero emagrecer. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Eu vou me sentir bonita. Não. Né? É falso. Esses são os castelinhos de areia, que no primeiro ventinho ele vai desmoronar. A verdadeira felicidade e o verdadeiro equilíbrio, ele é construído aqui dentro. E as bases, quando são construídas de verdade, através do autoconhecimento, elas são muito fortes. Gratidão por ter voltado, Gleice. Rênia, pela hora, é o momento da gente fazer a meditação que a gente ficou devendo, que a gente falou que ia fazer, lembra? E aí depois da meditação, se der tempo, eu falo alguma coisa. É claro que vai dar tempo, gente. A meditação vai ser rápida. É uns 5 a 6 minutos só. Porque eu não vou dar aqui uma meditação muito grande, porque eu sei que a maioria das pessoas ainda estão começando a meditar. Então eu vou ensinar, é prático, é legal, é divertido e é muito poderosa, tá? A meditação que eu vou ensinar agora. Vai ser 5 minutinhos e depois a Gleice vai fazer o encerramento, vai falar, né, fazer a fala dela aqui. Gente, não perde a fala da Gleice, porque eu mesma tô aqui de fã de carteirinha para poder ouvir as palavras da Gleice muito, muito pertinentes sempre. Então, eu vou fazer a meditação com vocês, vou conduzir e depois que eu terminar, a Gleice vai falar, fazer a contribuição dela e depois a gente vai encerrar a live, porque essa live voa. Ela não passa, não, ela voa. Então, sempre quem está aqui e quer participar e topa fazer essa meditação, eu gosto sempre, para quem está começando principalmente, eu indico fazer sentado com a coluna reta. Numa posição confortável, não precisa ser dura assim, não. Pode ser relaxado, mas assim, na posição com a coluna reta, porque a coluna reta, ela vai ajudar a sua conexão com a fonte criadora. Qual que é o objetivo dessa meditação? Você se conectar com o seu coração, com a sua essência, com o universo, com a consciência maior, com o Criador de tudo que é. E seja o nome que você quiser dar para Deus. Mas é uma conexão direta, sem intermediário, tá? Então a gente vai começar colocando o corpo numa posição reta, tá? Respira. Se tiver mais alguém com você, não tem problema. Fala para a pessoa, me dá 5 minutos que eu vou fazer um exercício aqui. Se tiver algum barulho em volta também, tá tudo bem. Não tem problema, tá? Você pode continuar no ambiente. Deixa esse barulho lá fora e concentra no seu coração. Então, respira profundamente.
Vai soltando o ar devagar e faz 5 respirações profundas e vai soltando o ar devagar, fechando os olhos. Porque quando você fecha os olhos, você se conecta com o seu coração com mais facilidade. E vai respirando e soltando o ar devagar. Vai sentindo os seus braços, suas mãos. Vai sentindo o pescoço, vai relaxando o pescoço. Relaxa os ombros, as costas. Relaxa as pernas, os pés, os dedos dos pés, o rosto, os músculos do rosto. Respira e vai soltando o ar devagar. Coloca a energia no seu coração. Concentra no seu coração. Visualiza agora uma luz violeta brilhante no centro do seu coração. Imagina essa luz em espiral, girando, essa luz linda, violeta, em espiral, girando, expandindo, expandindo para todo o seu corpo. Imagina essa luz em espiral expandindo para além do seu corpo, além do lugar que você está sentado, sentado. Expandindo, expandindo, expandindo. E agora você é um só, é uma só, com essa luz se expandindo. Agora você se transforma nessa luz como se você fosse uma só com essa luz. E vai girando, expandindo, expandindo, passando pelas nuvens e se tornando um só com as nuvens. Vai expandindo, expandindo, expandindo pela cidade, pelo lugar que você está, e vai expandindo, expandindo pelo seu estado, pelo país, pelo planeta, vai expandindo, expandindo, passando pelas estrelas e vai expandindo, se tornando um só com as estrelas. Vai expandindo, passando por planetas, galáxias, vai expandindo. Agora você se encontra com uma luz branca, perolada, brilhante, clara. E você se funde com essa luz branca, se tornando uma só com essa luz, que é o puro amor incondicional do Criador, do Universo. Sinta cada molécula do seu corpo, cada célula, cada molécula, recebendo essa luz do amor incondicional. Comanda que o seu corpo receba essa luz e que agora você se sente merecedor, merecedora de toda a abundância, de todo o amor, de toda a cura, merecedor e merecedora de toda a felicidade, de se sentir feliz, de se sentir amado, amada, de receber amor sem condições, somente por ser quem você é. Sinta toda a gratidão pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo corpo que você tem, da forma que ele é. Sente toda essa gratidão. Respira
E agora você vai saindo dessa luz branca, perolada, e vai voltando em espiral, voltando, voltando, vindo, passando pelas estrelas, galáxias, planetas, vem voltando, voltando, passando pelas estrelas, voltando, voltando, chegando no planeta Terra, voltando em espiral, voltando com essa luz violeta em espiral, voltando, passando pelas nuvens, voltando para o país, para o seu estado, para a cidade, para o lugar que você está. E vai voltando, voltando essa luz para o centro do seu coração. Vai respirando, voltando, voltando. Sinta os seus pés, a energia dos seus pés no chão, se conectando com a Mãe Terra, se sentindo parte do planeta, parte de todo o planeta. Concentra a energia no seu coração, respira 3 vezes, vai soltando o ar devagar. Vai relaxando e abrindo os olhos e voltando, e voltando, e voltando. E aí, como é que foi? Como é que foi? Voltaram? Como que você sentiu no seu corpo? Compartilha aqui com a gente. Que sensação que você teve? Foi a primeira vez que meditou? Vai compartilhando aqui com a gente, tá? A experiência de vocês aqui, tá? Vamos lá? A Ana Paula sentiu muita paz. Vai compartilhando aí. Agora eu vou passar para a Gleice. E aí? E aí, Gleice, minha amiga? Hiper relaxada. Bocejei, lacrimei, Delícia! expandi e agora de novo aqui, né? Lembra que todas as vezes a gente já tem um nome fixo para as nossas lives de sábado, né? Que é inspiração de luz. E aí eu vou contar para vocês qual foi a inspiração de luz de agora, né? Vocês viram que no começo eu disse que eu ia contar algo que eu vivenciei, né? E aí o que que aconteceu? Simplesmente eu fui retirada da live, né? Não fui retirada da live nem pela Reni, nem por mim mesma. Aconteceu, né? Simplesmente, gente, eu mandei inúmeras solicitações e aí Eu aparecia aceitava e aqui. aparecia aqui em cima do celular assim, ó, sua solicitação não foi enviada. Aí eu falava assim, foi sim, eu enviei. Eu cliquei. E aí foram várias vezes. Aí por fim, eu falei assim, tudo bem, eu não vou contar mais aquele exemplo, eu posso mudar o exemplo, né? E aí foi quando eu consegui reconectar, né? A princípio, eu ia falar de uma coisa que eu vivenciei, que foi um fato que fez com que eu pensasse determinadas coisas e que isso mexeu na minha emoção e que mexeu no meu comportamento durante muitos anos da minha vida, desde criança até adulta. Mas como não é para contar esse exemplo, então eu vou para outro exemplo, porque esse incluía meu pai, dizia respeito a ele. Então eu entendi que a inspiração de luz aqui durante a live foi essa, que não era para compartilhar esse exemplo que eu vivenciei com meu pai, mas aí eu vou compartilhar um outro exemplo, e aí eu vou trazer aqui o exemplo de um paciente, de um homem que eu estava atendendo, ele não está atualmente em processo terapêutico, ele já encerrou essa fase, mas
muito interessante a fala dele, porque assim, ó, os nossos pensamentos, eles são gerados lá na nossa infância. E aí, o que que acontece? Esses pensamentos que são gerados lá a partir dos nossos relacionamentos, principalmente dos relacionamentos com os nossos pais e mais especificamente com a nossa mãe, que é a pessoa com quem a gente tem esse vínculo, né, visceral. Então, esses pensamentos, eles vão sendo construídos e é a partir desse pensamento que vão gerar emoções, as nossas emoções. E essas nossas emoções vão vão gerar o nosso comportamento, a nossa ação, né? É isso que acontece. E esses pensamentos, quando eles são pensamentos que nos limitam, que nos paralisam, são as ações que eles também, as emoções que também esses pensamentos vão gerar, e é a partir disso que nós vamos nos movimentar ou ficarmos paralisados, né? E aí é muito interessante porque tudo que esse paciente vivenciou lá no seio familiar dele fez com que alguns pensamentos fossem criados, e esses pensamentos, uma vez que eles não foram trabalhados, o que que acontece? Eles vão simplesmente tomando mais força, eles vão tomando uma outra dimensão que vai crescendo cada vez mais. Eles vão expandindo, eles vão tomando conta de outros pensamentos e vão gerando outros pensamentos. E esses pensamentos vão gerando essas emoções. E aí, ele diz, eu estou contando do primeiro atendimento que a gente fez, esse primeiro atendimento. Ele ficou lá durante a maior, tipo assim, meia hora do atendimento, ele falando do pai dele. Beleza. E aí ele falou lá por meia hora, eu falei para ele assim, beleza, agora nós vamos trabalhar. E aí eu fiz todo um trabalho com ele, mostrando o que era dele, o que era pensamento dele, o que era genuíno e o que era uma fantasia e não um pensamento. Compreende isso? É uma interpretação que ele fez dos fatos que ele vivenciou, que geraram aqueles pensamentos, que gerava as emoções, que gerava as ações dele. E aí, a princípio, né, no final da sessão, ele perguntou, né, qual era o valor da sessão, e ele perguntou qual que seria o ideal de tratamento. E eu disse para ele, o ideal é que você fizesse pelo menos 2 vezes por semana. Se não é possível, que seja pelo menos 1 vez por semana, né? E aí ele falou assim para mim, beleza, mas eu não consigo nesse momento financeiramente, então eu vou fazer de 15 em 15 dias. Eu falei, ok, tranquilo. E aí ele foi embora, e aí no outro dia ele me liga. Você tem horário para a próxima semana? Eu falei, tenho. E aí nós marcamos, ele foi para o atendimento, e aí, né, fizemos toda a sessão, e ele falou assim para mim, você não vai me perguntar por que eu mudei de ideia? Por que eu disse que não dava para vir 1 vez por semana e agora eu estou, né, querendo 1 vez por semana? Aí eu disse para ele assim, ó, não, porque não me interessa. Porque se eu perguntasse isso para ele, seria uma curiosidade da Gleice Arruda e não da terapeuta dele. Entende isso? E aí, ele pegou e falou assim, aí eu disse para ele que não, mas eu falei para ele assim, você quer contar? Se você quiser contar, eu vou te ouvir. Mas quando você me pergunta, você não quer saber? A resposta é não. Agora, se você quer me contar, eu quero ouvir. E aí ele falou assim, então eu quero te contar. Eu resolvi vir para a sessão 1 vez por semana, porque depois eu tenho 30 e poucos anos. Foi a primeira vez na minha vida que eu simplesmente encontrei com uma pessoa, um amigo do meu pai, e esse amigo do meu pai perguntou como que meu pai estava. E foi a primeira vez na minha vida que eu falei do meu pai sem falar mal dele. Então, eu resolvi que eu tinha que vir 1 vez por semana, porque se na primeira sessão aconteceu isso no outro dia,
ele mudou os pensamentos, que mudou as emoções e que mudou as ações dele. Então, o que aconteceu? Ele foi tão importante essa virada de chave, essa mudança do que nós trabalhamos na sessão, para ele entender que uma coisa são os pensamentos dele, que ele, né, desenvolveu esses pensamentos a partir do que ele vivenciou. Outra coisa é o que realmente a outra pessoa fez. Então, é fantástico quando a gente pode passar por esse processo e a gente pode detectar aquilo que nós estamos simplesmente fantasiando, e a partir do momento que eu entro em contato com isso, que eu descubro que pode ser algo diferente, então eu tenho condição de mudar. E foi o que aconteceu com ele. Ficou ali, ficou 2 ou 3 anos em processo terapêutico, que foi riquíssimo, foi fantástico. Porque foi uma maneira dele simplesmente mudar os pensamentos que ele tinha em relação ao pai dele. E aí mudou as atitudes, né? Exatamente. Muda as atitudes. E é muito importante a gente ter essa sacada e a gente ter a chave na mão. O que acontece? Quando eu estou com a chave na mão, eu posso... Olha só a sacada. Quando eu estou com a chave na mão, eu posso escolher se eu vou usar essa chave ou não. Eu posso escolher se eu vou mudar a frequência dos meus pensamentos ou não, mas pelo menos a chave está aqui na minha mão. É uma questão agora de decisão. Eu vou usar essa chave para colocar naquela porta que eu sei que ela vai entrar e que ela vai ser útil para abrir aquela porta, para eu entrar neste local, para eu entrar neste novo caminho ou não. Então, isso é fundamental. Eu simplesmente ter uma ferramenta, eu simplesmente ter a possibilidade de virar a chave, que é mudar o meu pensamento. E a partir do momento que eu mudo o pensamento, eu mudo as emoções. Então, eu já não estou mais naquela mesma emoção que antes eu tinha com o meu pai. E aí, se eu não estou com aquele pensamento, se eu não estou com aquela emoção, consequentemente, eu também vou para uma outra ação, para um outro movimento. E aí é uma coisa assim, que a gente precisa pegar, que é o seguinte, nós, enquanto filhos, né, nós temos então um lugar de filhos, só que aí a gente cresce. A gente vivencia várias coisas, e aí a gente chega num ponto que a gente fantasia que a gente sabe mais do que os nossos pais. E em determinados momentos pode até ser, em determinados assuntos pode até ser. Por exemplo, a Reine e eu sabemos mais de Theta Healing do que os nossos pais. Por quê? Porque a gente foi lá, a gente se capacitou, a gente estudou, a gente fez curso e a gente ministra curso disso. Então, com certeza, nós duas sabemos mais sobre isso do que as nossas mães. Só que se a gente sai desse lugar, que é do lugar profissional, e aí eu não estou lidando, presta atenção nisso, porque aí eu não estou lidando com o meu pai e com a minha mãe do lugar de profissional. Essa é a confusão que a gente faz, porque os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas ações enquanto profissional estão em um determinado lugar. Agora, enquanto filha, é em outro patamar. E aí isso costuma se misturar e vão gerando os pensamentos que vão sendo pensamentos que vai deteriorando as nossas relações. Porque aí eu, por exemplo, vamos imaginar que esse filho, que ele tinha um negócio com o pai dele. Um negócio do qual ele era entendido porque ele se formou na faculdade, então ele tinha um diploma e ele tinha se passado anos se capacitando em relação àquilo. Só que o pai dele era dono do negócio. Então, o que vai acontecer? O pai dele não, segundo ele, o pai dele não o respeitava enquanto profissional. Tudo certo. Então, qual é o pensamento? Se o meu pai não me respeita enquanto profissional, se ele não atende aquilo que eu estou falando que precisa ser feito enquanto profissional,
Eu não tenho que medir força com esse pai nesse local. O que é interessante ser feito? Mudar o pensamento. Espera lá, o meu pai não está me respeitando aqui enquanto profissional, ou eu estou fazendo uma confusão e eu estou querendo que o meu pai me veja aqui como profissional, sendo que, na verdade, eu estou aqui como filho. Olha que loucura isso. E aí eu estou como filho, mas quero que ele me veja como profissional. E aí esses pensamentos, eles vão deteriorando, uma confusão, vai gerando um imenso conflito interno. E aí o que acontece com esse sujeito? Ele fica sem pai e sem o patrão. Porque ele não sabe como que ele tem que lidar, ele não sabe que horas tem que ser o patrão, o empregado, que horas ele tem que ser o filho, porque é muito misturado para ele. Entende isso? Esses pensamentos desses lugares que a gente ocupa, eles são difíceis da gente simplesmente separar. E aí, quando a gente não tem uma estrutura emocional, quando a gente não tem um amadurecimento suficiente para lidar com essas situações, a gente só complica as coisas, porque aí aqueles pensamentos lá originais em algum momento que você foi rejeitado, que você foi abandonado, que você foi manipulado, que você foi humilhado, que você foi traído, o que acontece? Eles vêm com força total nesse momento. E aí as suas emoções nesse momento vão ser emoções de quê? De ódio. Você vai odiar quem? Você não sabe se está odiando o pai, ou você não sabe se está odiando o chefe, que é o seu pai. E aí vem uma outra consequência disso. A sociedade, ela permite que um filho odeie o pai? Ela permite que um filho odeie a mãe? Não. O que as pessoas que sentem esse ódio pelo pai ou pela mãe, se elas falarem isso para as outras pessoas, elas vão ser excomungadas. Que é isso? Seu pai fez isso, sua mãe fez isso. Elas não conseguem entender. E é por isso que a gente precisa ter um espaço terapêutico onde você possa assumir esse ódio. Onde você possa assumir esse pensamento que você teve, esse pensamento infernal que você teve, que foi um pensamento negativo em relação à sua mãe, negativo em relação ao seu pai. E esse pensamento negativo gerou uma emoção. Você está ali sentindo aquela emoção, aquele trem está forte dentro de você para te explodir. Aquela emoção tomou conta de você. Mas você não pode admitir, porque você já está se sentindo mal de ter pensado e estar sentindo aquilo. Imagina admitir que está sentindo isso. Então, a gente precisa de um espaço terapêutico onde você possa chegar e possa dizer para esse seu terapeuta: hoje eu odiei minha mãe, hoje eu odiei meu pai, hoje eu quis matar minha mãe, hoje eu quis matar meu pai. Nesse espaço terapêutico, isto é saudável, porque se você segura isso, você só vai deteriorar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações. Então é muito... Tá, Só tem um minuto. Oh, Jesus amado! Dentro de um minuto, a gente já tem que ir despedindo, né, Gleice? É verdade. Então, assim, ó, essa é a preocupação e esse é a virada de chave que nós aqui nessa live de inspiração de luz, a inspiração que a gente pode deixar em relação a esse tema é: tá tudo certo os seus sentimentos, tá tudo certo os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações. Só que está tudo certo se você quiser continuar assim. Mas também está certo se você quiser mudar isso. E mudar isso, você precisa de um espaço terapêutico. Essa é a inspiração de luz. Porque o espaço terapêutico, ele vai te amparar exatamente como você é. E a partir desse amparo, você vai poder ser quem você realmente precisa ser. Mesmo sentindo essas emoções, esses pensamentos que não são aceitos de uma maneira geral pela sociedade. Bom, pessoal, a Priscila está falando que as lives estão durando mais de 1 hora, mas não são para todos os perfis, tá, Priscila? O meu aqui está marcando que já está encerrando, tem só uns segundinhos aqui.
Muito grata, viu, a todos vocês que estão aqui presentes. Eu vi todo mundo aqui, só que eu e a Gleice, a gente combinou de não ficar dando